Vamos começar? Vamos pegar a nossa Bíblia? Vamos? Vocês podem ficar aqui comigo, que vai ser rápido. Nós vamos fazer a leitura do Salmo, ou lá, 125, desse cântico de peregrinação. Salmo 125. Para os irmãos que estão em casa nos acompanhando, nós damos início ao nosso culto. Fique conosco até o final. Separe o seu momento de cultuar ao Senhor. Você que ainda não pode estar aqui, separe, avise aos irmãos da casa. Agora é a hora de voltar a nossa mente, nosso pensamento ao Senhor. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas os que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor afligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigada. Muito obrigada. Nós invocamos esse nome que é santo, que é o nome do Senhor. E nessa hora, voltamos o nosso coração, a nossa mente, a disposição do nosso coração, totalmente ao Senhor. Venha sobre nós o Teu Espírito Santo e nos conduza a arrependermos dos nossos pecados. Venha sobre nós o Teu Espírito Santo e opere a obra que o Senhor já começou. Venha sobre nós, querido Senhor, e receba do nosso coração essa oferta pequena, mas sincera, que é o nosso dom, que é a nossa força, que é o nosso vigor, que é a nossa saúde. Eis-nos aqui hoje. Coloque agora o seu coração diante do Senhor, toda a disposição do seu corpo e da sua mente. Nós agora prestaremos, estamos aqui em comunidade prestando culto ao Senhor. Prestando culto ao Senhor. E o nosso coração se curva diante do Senhor. E a nossa mente se volta para o Senhor. E o nosso coração, Senhor, está atento a ouvir e a dar. Escuta, Senhor, o nosso coração. Levantem-se aqui hoje corações fortes e grandes o suficiente para se curvar diante do Senhor, para se arrepender de pecados. Grande e poderoso Senhor, venha sobre nós com perdão, pois a Tua graça tem nos mantido de pé dia após dia, Senhor. Dia após dia. Graça sobre graça, perdão para pecados, amor, misericórdia e bondade. Dia após dia nos tomam, nos levantam para Ti. Erga-se o louvor do nosso coração, louvor sincero. Erga-se o louvor, Salvador. Voltemos ao Senhor, voltemos ao Senhor. Corações quebrantados e arrependidos, voltem-se ao Senhor. Tenha
tenha misericórdia de nós, querido Salvador, querido Salvador, Jesus, querido Salvador, agracia-nos. Vamos todos nos levantar e cantar? Meu Jesus, cante comigo. Salvador, outro igual não há. Todos os dias do seu coração quero louvar as maravilhas de só tu és consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, sim, com todo o meu ser e com tudo que sou, sempre firmado estarei, Senhor, pra sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Me lembro delas, tuas promessas. Vamos cantar, meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias, Senhor, quero louvar, sim, as maravilhas de pra mim, o abrigo, Senhor, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te você
tua presença entre nós. Obrigada, Senhor, pela graça sobre as nossas vidas. Agradeça ao Senhor. Em tua presença estamos, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Aleluia! Jesus, lá no início. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava Já não separa a luz comprara, agora brilha e cada dia brilha mais. pra te adorar. Senhor, grande estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer seu nome grande é o Senhor, Te dá o louvor é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia. Everson. Amém. Podemos sentar. Depois a gente volta e canta mais. Amém. Se o pessoal quiser sentar, pode ficar à vontade. Aleluia. Deus é bom. Deus é gracioso. Deixa eu só colocar aqui pra gente. Tem que começar a comprar caderno diferente. Porque eu vou comprando caderno da mesma cor, aí às vezes eu posso ter trazido algum que eu já usei e não é o que era para usar, mas esse está certo. Eu preciso do guia. Gente, graças e paz para todo mundo, boa noite. Obrigado pela presença de vocês que estão aqui nos ajudando no louvor. Vocês são bênçãos demais. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, amém? Profundamente. Queridos, nós vamos dar sequência, não vai dar sequência nenhuma que eu não estou em série agora. A gente está iniciando o mês de novembro, dia 1º de novembro de 2020. A gente tem aí 2 meses para acabar o ano, de um ano muito difícil, cá entre nós, complicado, tenso, apreensivo, em que muitos dos nossos castelos de cartas foram desmoronados. Muitas programações, planejamentos, organizações que a gente fez no nosso ano e foi por água abaixo. Aquele projetozinho, aquele propósito de, no final do ano, fazer as resoluções para o ano seguinte,
Acho que a única coisa que ficou dali foi persevere. Persevere. Poderíamos colocar até um título: um ano de Dory. Continue a nadar. A correnteza está contrária. Continue a nadar. É um ano de Dory. Quer chegar para trás aqui? Você colocar aqui em cima? Tá bom. E hoje nós vamos falar sobre um texto interessante. São 3 versículos apenas que nós vamos trabalhar, que fala sobre os atos da graça de Deus. E a gente precisa muito da graça de Deus. Em todos os anos, sejam anos maravilhosos, anos de realizações, a gente precisa. Anos difíceis como esse, a gente precisa também. Então, eu gostaria que vocês abrissem Êxodo capítulo 19, verso de número 4. Êxodo 19, verso de número 4. Vida, se você quiser ser usada por Deus, diz a Bíblia que aquele que traz água recebe obrigado. Não é nada disso, não tem nada disso na Bíblia. Êxodo capítulo 19, verso de número 4, diz assim: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e o trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um tesouro, ou um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Só até aí. Essas são as palavras do Senhor. Oremos. Senhor, nós bendizemos o Senhor pela sua misericórdia, a sua graça. Suplicamos ao Senhor que o nosso coração seja preparado pelo teu Espírito, para que a tua palavra entre em nosso coração e transforme-nos, produza em nós aquilo que vai glorificar o teu santo nome, a fim de que sejamos mais e mais gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem nos dado, que é o Senhor, que é a sua presença, que é a sua pessoa. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Gente, a gente vai falar sobre algo interessante. São os conflitos que a gente tem com a graça. Eu não sei se vocês já tiveram algum conflito com a graça. Se vocês não tiveram nenhum conflito com a graça, você é um afortunado. Ou ainda não chegou o tempo de ter esse conflito. Porque conflitos com a graça fazem parte do cristão, principalmente o cristão do século 21, pós-moderno. Extremamente relativistas que somos, extremamente oscilantes e extremamente extremistas. Então a graça, ela conflita, ela é injusta por alguns aspectos, e é bom que ela seja injusta, porque se a graça fosse justa, não seríamos merecedores dela. No entanto, por mais que saibamos que somos salvos pela graça, temos a tendência de praticar salvação por obras. Por mais que saibamos, e a Bíblia está aí do início ao fim para nos mostrar que somos salvos pela graça, temos a tendência de querer, no conflito interno com o nosso senso de justiça, conflitar e acreditar que é o contrário. Vou dar um exemplo simples. Quando a gente assiste o jornal simples, calmo, como o jornal da Band com o Datena, e ele começa a falar lá assim: aquele jovem matou com rigores de crueldade a sua avó. Primeiro pensamento que passa na maioria dos brasileiros de cabeça é: merece ser preso, condenado, merece sofrer, merece morrer, merece tudo. Raramente passa: Senhor, age com a sua graça, transforma aquele coração para que seja um testemunho vivo do poder do Senhor. Tenho parentes da minha família que, quando olham um crime hediondo, já fala: merece ir para o inferno, merece ser condenado, merece ser extirpado da face da terra. E aí, quando vê alguém que simplesmente fez um ato de bondade, coisas da graça comum, não, essa pessoa só falta ter Jesus, porque ela é tão boa, ela merece o céu, que ela deu de comer, deu de vestir, doou parte da sua fortuna para os pobres. Então a gente fica em conflito.
esses momentos ficam em conflito porque o nosso senso de justiça é muito grande. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultério, não faço nada. Então eu mereço alguma coisa da parte de Deus. Só que a gente vai olhar e ver que não é bem assim que a palavra do Senhor nos ensina. John Newton, para quem não conhece, foi um pastor e compositor, e uma das belas músicas, de muitas das belas músicas dele, é Maravilhosa Graça, Amazing Grace. Ele certa vez, ele disse assim: ninguém aprende que é pecador pelo que ouve, só aprende que é pecador por aquilo que lhe é mostrado. É preciso ser mostrado para as nossas vidas que somos pecadores, a fim de entender que precisamos de um Salvador. Se só falarmos, olha, você é um pecador, tá, o que que me mostra, o que que me prova, o que que diz que eu sou um pecador? Não mato, não roubo, pago minhas contas em dia, tenho meu nome limpinho, sou pobre, mas sou limpinho. Só em ter essa fala demonstra orgulho e faz da pessoa pecador. Então a gente tem esse escalonamento de pecado e de ações de graça só para o que politicamente nos interessa, o que nos traz conforto, o que se encaixa dentro do nosso senso de justiça pessoal. Então quando John Newton fala isso, a gente precisa sempre de Deus nos mostrando que somos pecadores e o que age na nossa vida é a graça de Deus. Sim, como Lutero disse, simul justus et peccatori, ou simul peccatori et justus, simultaneamente justos e pecadores, simultaneamente pecadores e justos. A graça só faz sentido na nossa vida quando o Senhor nos revela o quanto precisamos dela. Êxodo 19 ocorre de uma forma maneiríssima, maravilhosa. O Senhor tem aqui 3 meses de um poderoso agir dele. Você lembra de alguma coisa que aconteceu há 3 meses atrás? Lembra nem que comeu ontem, né? Olha, já 1º de outubro, 1º de setembro, 1º de agosto. Você não lembra nada de 1º de agosto? Você não tem nenhum motivo para agradecer pelo que Deus fez há 3 meses atrás. Esse o povo tinha. Eles estavam há 3 meses numa região desértica, ao pé do Sinai, prontos para ouvir Deus falar poderosamente. Eram 3 meses de celebração da libertação da opressão do Egito. Simples. Saíram da opressão do Egito com a mão poderosa de Deus, acabaram de ver água saindo da rocha através de Moisés, um outro milagre, ouviram de Moisés a distribuição por conselho de Jetro, o seu sogro, como lidar com aquela galera. Imagina, aquela multidão toda, Moisés tinha que acordar de manhã e atender até a final da tarde para dar conselhos e orientar. Jetro diz, olha, separa homens sábios, homens maduros, que possam ficar cuidando de 10, de 50, de 100, e você só pega os casos mais complicados. Você vai ser o STF de Israel, você vai ser o Supremo Tribunal, é a última instância. E aí chega nesse momento em que o Senhor diz para o povo de Israel, através de Moisés, Moisés, o lance é o seguinte, avisa o pessoal que eles precisam se consagrar, e eles vão se consagrar, porque eu vou falar com eles, e quando eu falar com eles, eles vão me ouvir. Só que antes disso, o Senhor fala para Moisés esses 3 versículos que nós lemos. Vocês viram o que eu fiz no Egito, ao Egito, e como transportei sobre asas de águia, isso aqui não tem nenhuma menção à banda, e o trouxe para junto de mim. 5, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. E 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. 3 pontinhos que a gente vai trabalhar aqui. Primeiro, atos salvíficos de Deus. Segundo, nossa resposta em obediência a esses atos. E terceiro, as bênçãos que decorrem da obediência
a esses atos. Primeiro, atos salvíficos de Deus. Prestem atenção. A gente acha que o Brasil, para morar no Brasil, tem que ser casca grossa. Afinal de contas, o Brasil é um país para quem é forte. Tudo coopera para que a gente pare no meio do caminho. Corrupção, mentira, roubo, uma série de coisas. A gente guarda o dinheirinho e aí de repente vem o governo e tasca imposto, aumenta e diz que não tem inflação. A inflação está estabilizada, só que quando a gente vai fazer compra, não é isso que o óleo diz para a gente, não é isso que o arroz diz para a gente. E quando a gente recebe o nosso pagamento, que a gente vai fazer compra, que vem com o carrinho e diz: não é possível, o dinheiro que eu usei no mês passado veio com 100 itens, agora eu estou usando só 75 itens com o mesmo dinheiro. Então é uma situação complicada o país que a gente vive. A gente trabalha, a gente rala, mas a gente não vê o nosso dinheiro prosperar. Não é isso? Ou eu estou mentindo? O Egito era bem mais difícil. Se a gente acha que viver no Brasil é complicado, pense você ser um cidadão israelita no Egito vivendo a escravidão. Primeiro, você é escravo. Você é homem, tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. A mulher tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. As crianças ficam soltas, até que possam trabalhar, trabalhar, trabalhar. Imagina a influência que as crianças viviam e ouviam sobre a cultura egípcia. Mística, ritualística, meritória, ou seja, você tem de fazer para conquistar. Se você construir isso aqui, o guardião que te conduzirá à morte para a vida eterna, na cultura dele, vai fazer isso, então você tem de fazer. Isso tudo sendo bombardeado na cabeça dos israelitas. Olha a cultura deles prospera, vocês estão servindo para construir uma cultura idolátrica, eles estão te explorando, vocês estão construindo tudo para eles, e eles estão bem. Tudo que vocês estão fazendo está prosperando para os outros. Para piorar, surge Moisés, que vai lá, e aí, ao invés de o negócio ficar melhor, o faraó ainda diz: o lance é o seguinte, eu não vou dar nem isso nem aquilo outro, agora vocês se viram para fazer tudo. É igual aquele passo da nossa conversão. Meu Deus, eu me converti, parece que tudo ia ficar bom, só está ficando difícil. Alguém passou por isso alguma vez na vida? Ou já ouviu alguém falar assim: caramba, antes de me converter o negócio não era tão difícil, quando eu converti parece que as portas se fecharam, tudo ficou difícil. Então a gente olha para uma cultura extremamente hostil à ideia de um único Deus, porque eles tinham vários deuses. A natureza era a representatividade de um Deus, o Nilo era um Deus para eles, gafanhotos eram deuses para eles, e Deus é tão maravilhoso que usa das pragas para mostrar o quanto todos os ídolos deles estão submissos a um Deus poderoso. Uma religião ritualística, cheio de mitos e de mistificações, e Israel no meio disso tudo, mergulhado dentro dessa cultura, absorvendo e sendo propagador dessa mesma cultura. Eles não tinham ferramenta para sair disso. Se a gente for olhar o número de israelitas, era muito maior do que o número de egípcios. Mas o problema não é ter um número maior, o problema é ter a ferramenta correta para sair daquele lugar. Se a gente olhar a história de Gideão não tinha a quantidade de pessoas que era necessária, porque Deus fez assim. No entanto, tinha Deus com ele, e Deus com um é mais do que um com multidão. Quando a gente olha para Israel, que tem um número maior do que os egípcios, eles não têm as ferramentas para sair da opressão, para sair de todo aquele momento de escravidão. Eles não têm ferramenta para isso. Como que eles vão sair? Como é que eles vão se libertar? Como é que eles vão se insurgir, se rebelar, se eles não sabem? São 400 anos de escravidão. Eles desaprenderam como guerrear. Eles desaprenderam como se preparar para enfrentar os desafios. Eles se tornaram passivos. Eles se acomodaram. Eles foram
tolhidos de exercer a sua soberania como nação. E aí entra Deus agindo graciosamente, tirando um povo que não merece ser salvo da opressão, da escravidão, de todo aquele domínio egípcio. Deus reage ou age de maneira tão graciosa, tirando o povo daquela situação tão terrível e conduzindo-o à terra prometida. Só que para chegar à terra prometida há um deserto no meio. É incrível como que essa lógica de Deus é contínua ao longo da história. Para se alcançar uma promessa, sempre tem um deserto no meio. O próprio Cristo vem para salvar e resgatar a nação, mas há uma cruz no meio do caminho, entre o seu propósito de resgatar e a sua glorificação. Existe um deserto. É fato que Deus age poderosamente, com a sua ação graciosa, com a sua mão poderosa, e liberta, mostrando para o povo dele que ele é Deus. E esse versículo 4 diz exatamente isso. Vocês viram o que eu fiz ao Egito? Como os transportei sobre asas de águias e o trouxe para junto de mim? Olha o que o Senhor está dizendo para Moisés. Olha o que eu fiz. Olha o que eu agi. Ele está usando de uma figura de linguagem, porque ninguém veio nas asas de uma águia. Ele está mostrando que ele, com poder, resgatou um povo que não tinha condição nenhuma de se libertar por si próprio. Deus interveio, Deus agiu, Deus poderosamente os libertou dessa opressão, desse inferno que era o Egito. Foi ele que deu o passo inicial. As outras religiões sempre vão dizer o seguinte: você tem que buscar, você tem que encontrar o seu Deus, construa pirâmides, faça um zigurate para que você suba. Só que o cristianismo nos mostra que Deus fez o oposto. Ele é que construiu para buscar o homem. Enquanto as outras religiões dizem: você tem que fazer uma oferenda, você tem que sacrificar pessoas, você tem que fazer aquilo outro. Vai na cultura nórdica, nos tempos de ritual. Você tem que matar para Odin, para Thor e para Frígia. Você tem que fazer isso. E tem que ser 9 homens, 9 cavalos, 9 não sei o quê, para que você alcance-o, pacifique-o, agrade-o. Deus fez o contrário. Ao invés de esperar que o homem viesse até ele, Deus foi até um homem. A gente olha isso ao longo da história. Adão peca contra o Senhor, e é o Senhor quem vai buscar Adão. É o Senhor que vai ao encontro de Adão. É o Senhor quem procura Adão. O homem está caído, e é Deus quem envia o seu Filho para buscar a humanidade caída. Ele graciosamente traz a salvação para os perdidos. E uma vez perguntaram assim: o que é necessário para ser salvo? Seja um pecador. Basta sermos pecadores, porque para ser salvo você precisa ser pecador. Como é que um salva-vida vai salvar alguém? Basta se afogar. Esteja afogando-se, não saiba nadar, o salva-vida vai entrar. Então, quando você olha e vê a ação salvífica do Senhor, você se pergunta: por quê? Por que Deus vai salvar um povo que não tem nada a oferecê-lo? É escravo, não tem habilidades a não ser servir para construir a idolatria dos outros. Pura graça de Deus. A graça que nos alcançou é a mesma graça que alcançou o povo na antiga aliança. Uma graça que vai ao encontro de pessoas que não têm nada a oferecer para Deus. A gente não tem nada para oferecer para Deus. A gente não tem fama. Ele é o Senhor de todo o universo. A gente não tem poder. Ele criou todas as coisas. A gente não tem dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Ele tem tudo. A gente não tem nada. E Ele graciosamente nos alcançou.
Ele nos alcançou quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e agora que somos filhos, continua nos alcançando poderosamente. E o que acontece diante dessa ação salvífica de Deus? Já que Ele poderosamente nos resgata, já que Ele nos conduz à sua presença, o que a gente faz? Qual é a reação? Olha a resposta. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. A nossa resposta, o segundo ponto, é em obediência ao Senhor. Olha que interessante. Não é obedeça e eu salvarei. Não é obedeça e eu farei algo por vocês. O texto indica que o Senhor fez, e agora ele diz, obedeça. Moralismo vai dizer, você tem de fazer para ser abençoado. A não religião vai dizer, faça o que você quiser, não existe esse negócio de ser abençoado ou não. Mas o cristianismo diz, Cristo fez, te tornou abençoado. Ele é que tomou a iniciativa de salvar o povo, e posteriormente ele diz, agora me obedeça. E vale lembrar o seguinte, o motivo de obediência do moralismo é, o que Deus pode fazer por mim? Eu vou dizimar, eu vou ofertar, porque Ele pode me prosperar. Eu vou me consagrar, eu vou orar, porque Ele pode me usar. Eu vou fazer isso esperando que Deus faça alguma coisa. Que coisa terrível. Obedecer a Deus para ter coisas. Obedecer a Deus esperando que Ele faça alguma coisa. Não é esse o motivo correto. O motivo do moralismo, das religiões e do próprio cristianismo, quando mal compreendido, é egoísta, interesseiro e meritório. Mas quando compreendemos o cristianismo, a ação do evangelho, a nossa motivação passa a ser o amor. Cara, Ele me salvou. Ele me resgatou. Eu vou fazer o que Ele quer. Eu vou obedecê-lo. Tem um negocinho muito legal, um conto, uma história da Disney, né, da Pixar, muito interessante. Gente, a gente pode tirar ensinos profundos em coisas mais simples. No Toy Story, não sei se é o 2, o Senhor Batata resgata aqueles marcianozinhos. E aí eles fazem o quê? A partir de agora, obedeceremos o que quiser. Olha que interessante. Os marcianos não obedeceram para que o Senhor Cabeça de Batata fizesse alguma coisa. O Senhor Cabeça de Batata fez alguma coisa. E a consequência é que eles foram gratos pelo que Ele fez e passou a obedecer. Não estou chamando o Senhor de Cabeça de Batata. Mas Ele fez algo na nossa vida que ninguém mais poderia fazer. Ninguém. Ele nos salvou. Cá entre nós, um papo só entre nós aqui, ninguém está aqui mais. Se aqui tivesse esse telão e eu falasse o seguinte, está vendo aquele fone de ouvido ali? Aquele fone de ouvido ali, se eu colocar na cabeça, vai trazer o pensamento das últimas 24 horas que você teve. Você se proporia a mostrar publicamente o que passou? Ninguém fez nada, só Pink que balançou a cabeça. Não. Não, né, Christopher? Diz, no way at all. Mas por quê? Somos tão santos. Consegue compreender a graça de Deus? Que mesmo que a gente colocasse a nossa mentalidade para representar ali e ficaria escandalizados, a gente e quem tivesse, Deus continua agindo em nossas vidas. Graciosamente, poderosamente, movendo-nos a existir para Ele. E aí o que acontece? Por que eu sirvo o Senhor como professor e pastor? Porque eu tenho meu salário?
Eu não tenho salário aqui, e o salário de professor não é muito bom, vocês sabem disso. É porque Ele me deu algo que eu preciso compartilhar com o próximo. Ele me salvou. Então eu preciso compartilhar aonde Ele me colocou, com a missionalidade que Ele me deu, Ele, quem Ele é. Então, seja na barbearia, seja no estúdio de som, seja em casa, seja na escola, seja aonde for, a minha ação, a minha resposta é em gratidão ao Senhor, é em amor ao que Ele fez. Por isso eu falo sobre Ele, por isso eu explano sobre quem Ele é, por isso eu compartilho sobre quem Cristo é. A motivação é o amor. Se vocês soubessem o que passa na minha cabeça em 24 horas, o que eu penso, vocês iam falar assim: eu nunca mais meto o pé naquela igreja. Mas também, se eu visse o que vocês pensam em 24 horas, eu também falaria: nunca mais quero te ver. E vice-versa. E vice-versa. Agora imagina Deus, que é santo, santo, santo. Não há mácula em Deus, não há variação de sombra nenhuma, Ele é santo. E a gente está diante dEle 24 horas, a nossa vida toda. E Ele simplesmente age graciosamente, nos resgatando do acusador de nossa alma. Antes dele nos resgatar, o diabo ficava o quê? Nos acusando. E às vezes a gente tem a tendência de achar que o diabo nos acusa aqui. O diabo não tem preocupação em te acusar aqui. Ele tem preocupação em acusar você diante de Deus. Porque qual é o motivo dele te acusar na terra? Se ele te acusar na terra, você vai se arrepender. Ih, rapaz, o diabo está me acusando, não quero ninguém me acusando, vou parar com essa prática. Ele vai nos acusar diante de Deus. Só que a graça do Senhor é tão maravilhosa, que a ação salvífica dele para com a nossa vida é o seguinte: quando Ele vai nos acusar diante de Deus, tem Cristo dizendo: eu já morri pelos pecados deles, eu intercedo pela vida deles, eu já os justifiquei, eles são justificados, por isso não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E os que foram resgatados por Cristo entendem esse papel maravilhoso em resposta a Cristo de: que eu posso servi-lo? Como eu posso servi-lo? O que eu posso fazer, Senhor, para mostrar o quanto eu te amo? Educar meus filhos? Servir alguém? Falar do seu amor? Tudo que vier às nossas mãos, façamos como se estivéssemos fazendo para o Senhor, pois na verdade estamos mesmo. E Deus é tão gracioso que Ele não termina só nisso. Existem as bênçãos decorrentes dessa obediência. Olha o que diz o verso de número 6. Vocês serão para mim antes, verso 5, parte B. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha as três coisas, a tríade de bênção que a gente é e recebe de Deus. Nos tornamos tesouro pessoal de Deus, nos tornamos reino de sacerdotes, nos tornamos nação santa. Você tem noção do que isso representa? Para pensar. O povo estava no Egito, eles viam as construções que eles como escravos fizeram, eles viam os rituais, sabiam sobre os rituais de embalsamamento, os rituais que eram feitos, e agora eles vão ouvir de Deus, através de Moisés, que eles vão ser tesouro pessoal de Deus. Gente, se existia naquela época um povo que tinha dinheiro, poder, tesouro, era o faraó. Moisés ouvir isso e depois compartilhar com o povo, é como se
o povo estivesse ouvindo de Deus o seguinte: olha o que eu estou fazendo de vocês, o meu tesouro particular. Eu vou tornar de vocês pessoas insignificantes, pessoas escravas, em valorosos e valorosas para mim. Pessoas que têm valor para mim. De pecador, escravo, insignificante, a redimido, justificado, regenerado para mim. A riqueza pessoal de um rei não é a riqueza de um sacerdote, de um súdito, é do rei. A riqueza pessoal de um rei. E quando a gente ama alguém, o que a gente faz por essa pessoa? Alguém ama alguém aqui? Namorado, namorada, noivo, esposo, papai, periquito, pai, mãe. Normalmente, o que quando alguém ama faz pelo outro? Eu quero ver o que ela gosta. Será que ela gosta de chocolate? Será que ela gosta de chocolate branco ou chocolate preto? Porque tem gente que gosta de chocolate preto e de alguma coisa branca. Se não gosta de chocolate branco, fraco, né? Aqui tem que ser um negócio bom, chocolate. Elane gosta de chocolate branco, troço sem gosto, lacta. Então, quando eu compro um chocolate, eu compro pensando nela. Porque eu não gosto de chocolate branco, mas ela gosta. Mas eu a amo e quero compartilhar com ela. Eu quero vê-la feliz. Eu quero vê-la alegre pelo que eu estou fazendo. Eu quero vê-la feliz. E eu sei que quando ela está feliz, eu vou estar feliz. Agora, triste é quando você pede uma pipoca e demora um mês para receber de volta o chocolate que você deu interessadamente para vê-la feliz. O problema é que quando a gente faz algo interessado em que nós sejamos felizes, não em que o próximo seja feliz. Muitas vezes servimos a Deus com o interesse de que nós sejamos felizes e não que Deus seja feliz. Nada de discussão sobre chocolate aqui, hein? A gente precisa saber o que agrada o outro e o que agrada a Deus. Se o que desagrada a Deus, segundo Juízes, é você esquecer de quem Deus é e cultuar outros ídolos, o que agrada a Deus é você saber quem Deus é e cultuá-lo. Se relacionar com Deus. Acordar pela manhã, agradecer, orar, pegar a Bíblia, ler, meditar, relacionar-se com Ele, falar com Ele, dialogar com Ele, ouvir não dEle e ainda que seja um não que você não queria ouvir, entender, Ele quer o meu melhor. Ele quer o melhor para a minha vida. O que Ele ama, o que Ele gosta, é desfrutar de Deus. É desfrutar da presença do Senhor. Gente, Cristo nos trouxe a presença de Deus. Cristo nos trouxe a presença de Deus. Por causa de Cristo, entramos na presença de Deus e nunca mais vamos sair. Não tem esse negócio, eu não estou mais na presença de Deus. Se toda a terra e o universo é domínio do Senhor, estamos na presença de Deus. Devemos desfrutar da presença de Deus, desse Deus gracioso e bondoso. Mas só desfrutar. Ele diz que também nós vamos ser um reino de sacerdote, ou seja, mediadores. O que um sacerdote fazia? Ele ia para o povo, recebia do povo para ir a Deus. Ele trazia o povo para Deus. Um profeta recebia de Deus para o povo. E Deus não está nos chamando para ser apenas propagadores da sua palavra. Ele está nos chamando para sermos sacerdotes. Sacerdote é aquele que traz os que estão lá fora para dentro. O sacerdote é aquele que tem um relacionamento de amor com Deus, mostra ao mundo a glória dele. Se somos uma nação santa, vamos fazer isso. Já viu quem está namorando no início? Tudo é o namorado. Você vai conversar com... Ai, Jesus, eu já estou pensando em Marina.
A gente tem uma filha de 11 anos de idade, daqui uns 6, 8, né, uns 10 anos, né? Assim, graciosamente ela começar a namorar, né? Ah, Senhor, eu fico imaginando ela vindo, né? Tipo, não, porque o Jason, não, você viu que o Jason toca violão assim, pai? Você viu que o Jason tem um jeito? Tudo é Jason. Aí você começa a pensar assim, minha filha, quem te cuidou fui eu. Quem ficou a noite acordada sou eu. Aí surge né? Mas é terrível. Mas é exatamente isso que acontece quando estamos apaixonados, quando temos um relacionamento, quando amamos. E é isso que um sacerdote faz. Amamos tanto o Senhor que queremos trazer aqueles que estão lá fora que não conhecem o Senhor para conhecê-lo. Amamos tanto Deus que olhamos para aquelas pessoas que não conhecem e dizemos, cara, você não entende. Você pode achar que a gente é louco, que a gente vem para o culto no domingo, poderia estar na balada, bebendo, enchendo a cara. Você acha que a gente é doido porque a gente está ouvindo alguém ou cantando para alguém que a gente não está vendo. Mas você tem que conhecer, cara, quem Deus é e o que Ele fez. E a gente começa a compartilhar com as pessoas o gracioso Deus que nos resgatou. E aí a gente não é aquele tipo de pessoa fundamentalista. Você tem que aceitar a Cristo, senão você vai para o inferno. Não, meu querido, no inferno você já está. Você tem que experimentar a Cristo para conhecer o céu. Então, quando a gente olha para isso que Ele nos chama, obedecemos porque amamos. Ele nos salvou, obedecemos como forma de resposta ao que Ele nos diz, e como somos pertença dEle, poderoso Deus que nos tomou como povo dEle, ainda faz de nós sacerdotes para compartilhar quem Ele é, tornamos-nos uma nação santa. E aí você para e pensa, por que uma nação santa? Porque somos diferentes de todas as outras nações. Somos diferentes porque as outras nações, as outras religiões constroem pirâmides para alcançar Deus. Deus, no cristianismo, nos alcança, Ele construindo a pirâmide. Somos totalmente diferentes das outras religiões, porque não retribuímos o mal com o mal. Alguém uma vez falou assim para mim, Everson, por que várias nações ocidentais batem no cristianismo pra caramba, mas não batem no islamismo, não batem no hinduísmo? É simples, é só olhar a França. Bastou fazer uma caricatura de Maomé e pronto, um foi decapitado, outro foi cortado, quase perdeu a cabeça também. É porque o cristianismo não paga o mal com o mal. Porque entendeu que em Cristo damos a face. Nós somos uma ação separada, diferenciada, porque peregrinos que somos nessa terra, não vivemos segundo os moldes dessa terra, mas segundo os moldes de Deus. Veja, a gente tem pessoas de denominações distintas aqui, servindo no momento o mesmo e único Deus. Só o Evangelho faz isso, porque é uma igreja universal, católica. E eu preciso explicar esses dois termos para não pensar que é de Edir Macedo e nem do Papa. Católica, do grego cathólicos, de universal. Uma igreja que tanto no Japão, quanto no Brasil, quanto na Groenlândia, quanto se tiver um cristão na Antártida, é igreja de Cristo. E aí você já parou que isso tem um efeito não só local, e muito menos global, é um efeito universal. Ou seja, todo o universo existe um povo em uma terra pequenininha que se chama Nação Santa, povo de Deus. Será que o Senhor não podia construir gente em um outro planeta? Não sei. Será que Ele poderia botar os poderosos anjos para ser a nação santa dele e a gente? Ninguém? Poderia. Mas aí é a ação graciosa de Deus, em chamarmos nós, pequeninos, pessoas insignificantes, que basta a gente ter um homem, nós, se tivermos uma dorzinha de barriga, é uma semana de cama. Mulher ainda aguenta cólica, mulher ainda aguenta dor de barriga, o que for, por um ano. Se a gente tivesse a cólica que a mulher tem, pronto, pode internar, UTI. Mas basta
um vírus que não conseguimos ver e abalou todas as nações. Quantos morreram e quantos não estão morrendo? Então Deus graciosamente nos chamou a isso. Para a gente concluir, o texto vai nos mostrar que Deus age, Ele nos salva, por isso obedecemos, e por causa dessa obediência ainda somos abençoados por sua graça. Tudo fruto da ação da graça do Senhor. E aí o que acontece? Quando o povo se consagra e tenta e vai até o monte, o Senhor bota um limite. Olha, vocês não vão subir, só vão ficar num eirado aqui. E quando Deus começa a falar, o que acontece é que tem trovões, tem raios, uma densa nuvem que cobre o monte, uma trombeta ressoa fortemente, o acampamento todo treme de medo, e o povo não pode ir. Ainda que eu venha buscar a santificação pelos meus próprios atos, a minha santificação pessoal me dá um limite até Deus. Eu não consigo chegar até Deus. É necessário que haja um mediador. Moisés foi esse mediador, em que ficou entre o povo e Deus. O povo não conseguia suportar Deus falar, e não tinha como eles irem além do que Deus estabeleceu. Moisés ia além. Só que existiu e existe um Moisés muito mais perfeito, que a religião me leva até próximo de Deus, mas não me leva a Deus. Existe Jesus, que nos leva a Deus, nos envolve em Deus, nos coloca em Deus como nosso mediador. E aí eu fecho dizendo o seguinte: a gente está achando que Jesus é muito poodle diante do bíblico. Porque quando Deus fala aqui com trovões, relâmpagos, e Hebreus vai falar sobre como Deus faz isso, a gente olha para Jesus no monte das boas-aventuranças, falando: bem-aventurado seja você, bem-aventurado, bem-aventurado, e se esquece que é o mesmo Deus que fala aqui. E a gente já ouviu por aí falar assim: não basta que a gente viva o que foi ensinado no Monte da Bem-aventurança. Meu querido, só em olhar o Monte da Bem-aventurança eu já vejo que eu não me enquadro em nada ali. Isso me faz tremer. Eu não sou qualificado para ser o que Jesus diz. Agora, bota no Monte da Aventurança esse mesmo efeito visual aqui, ó: raios, trovões, relâmpagos, tremendo o chão, e a gente começa a pensar que o mesmo Deus que fala ali é o mesmo Deus que falou lá atrás. Se não é a graça dele em enviar o seu Filho para que sejamos redimidos, não tem nada que eu faça que me enquadre dentro do povo dele. Nada. É pura e simples graça de Deus. Vamos orar. Pai de amor e de graça, nós bendizemos o teu santo nome e exaltamos o Senhor. Seja bendito, seja engrandecido. Obrigado pela palavra do Senhor, obrigado pelo Espírito do Senhor, obrigado, Senhor, porque amanhã pela manhã não vai ter instrumentos tocando, não vai ter som tocando, vai ter a realidade de um dia em que teremos o nosso culto ordinário em casa pela manhã, somente nós e o Senhor. E é durante a semana que vamos ver o quanto a sua palavra tem significado na nossa vida. Quando não tem nenhum estímulo, quando não tem ninguém vendo, quando só tem eu e o Senhor. Que a palavra do Senhor seja nosso guia, nosso maior instrumento da graça para viver nesse mundo tão hostil. Amém.
Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Teu sangue leva-nos além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, vade tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Queremos convidar a igreja a ofertar ao Senhor. Amém? Então vem. Como hoje é nosso primeiro domingo, na verdade, no mês passado, todos os domingos foram domingos de ceia, porque celebramos a reforma, o mês da reforma protestante. Ontem, dia 31 de outubro, né, não foi dia de Halloween, foi dia de celebração da reforma protestante. 503 anos da reforma protestante. Somos gratos a Deus por ter usado o Zwingli, o Lutero, o Calvino, o Teodoro de Beza, o Martin Butzer e assim por diante. Porque por causa desses homens, a gente teve acesso à Bíblia. Aquilo que não era pra gente, era reservado a um nicho de pessoas. No latim, foi traduzido para o alemão, posteriormente francês, e chegou até a gente com o português. Aquilo que os homens morreram para nos trazer, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, às vezes a gente não vive para levar. Homens morreram para levar, e vive para levar. Esse momento é um momento especial, é um momento da ceia do Senhor. E é incrível como que parece que a ceia se tornou algo comum. Não, é algo especial. É algo especial. Porque foi algo que Cristo deixou. Foi a última ação dele deixada como graça antes de sua crucificação. Ele pega o pão, ele parte. E vale lembrar que, como um judeu, ele está mostrando o ritual do pão do sofrimento, dizendo e apontando para que ele se tornaria. Ele seria partido na cruz, para que o pão se tornasse na nossa vida o pão da vida. Pegando o vinho e bebendo vinho, para mostrar que o seu sangue seria derramado em uma nova aliança. Uma aliança que não era por meio do que nós fazíamos, mas por meio daquilo que ele fez, definitivamente. Então, quando a gente participa disso, a gente está participando à mesa com ele, e olhando nos olhos dele, e ouvindo dele, a aliança que foi feita por ele. Então, nesse momento, Lohan, você pode vir aqui, por favor? Pink, você pode vir aqui? Nós vamos consagrar os elementos e compartilhar, e esperem que todos tomemos juntos.
Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor esses elementos, o pão e o suco. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado porque hoje, dia 1º de novembro de 2020, podemos estar aqui com irmãos de outras denominações que formam um único corpo. Um corpo, a igreja de Cabo Frio, que serve o Senhor em Cabo Frio, e é onde o Senhor envia. É por causa daquilo que o Senhor fez na cruz. Então esses elementos têm uma importância tremenda em nossa vida. Eles representam essa unidade, a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja do Senhor, que tem enfrentado heresias, tem enfrentado mentiras, tem enfrentado uma série de ataques e não perece. Tentaram contra Lutero, Senhor, tentaram contra Calvino, tentaram contra Spurgeon, tentaram contra Wesley, tentaram contra os Jonathan Edwards, tentaram contra todos os grandes homens do Senhor que propagavam a sua palavra. E não vai ser diferente hoje. Vão tentar contra a sua igreja, mas a sua igreja, ela é triunfante, vitoriosa. Ela é agraciada por um Deus que cuida dela e que sofre com ela e que vence por ela. Que nesse momento, ao compartilharmos, meu Pai, desses elementos, venhamos desfrutar de sua presença graciosamente, comunitariamente, em nome de Jesus. Ao receber, espere para que tomemos juntos. Que nos lava Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele nos faz, Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos estamos? Pegue o pão. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor esse alimento como igreja. E a gente tem tanta coisa para agradecer ao Senhor. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado pelo nosso emprego ou ausência dele. Obrigado pelas graças que o Senhor nos fez. E que se a gente não lembra daquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas há 3 meses atrás, o Senhor lembra. O Senhor lembra. O que o Senhor fez, Pai, ainda nos faz estar de pé. Estamos vivos. Estamos aqui. Então eu quero agradecer ao Senhor com a dádiva da vida que o Senhor nos deu, com o fôlego de vida. Obrigado, porque o Senhor nos deu uma vida para ser vivida com o Senhor e com aqueles com quem o Senhor tem nos dado a viver. Que a gente possa compartilhar do Senhor esse bem precioso para com aqueles que ainda não te conhecem. Então obrigado, Senhor, por este pão. E tendo dado graças, tomou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo, tomei dele e comai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque
Tantas e tantas lutas a gente passou esse ano, tantas e tantas dificuldades, e até questionamentos acerca das lutas que passamos veio à nossa mente. E quantos de nossos irmãos não chegaram ao limiar de achar que foram abandonados, rejeitados, mas o Senhor graciosamente mostrou que não foram rejeitados, mas foram aperfeiçoados, e somos aperfeiçoados. Senhor, obrigado pelo sangue derramado, obrigado. Nós agradecemos ao Senhor por este suco, obrigado porque foi o sangue do Senhor vertido na cruz, e nós como pecadores recebemos do Senhor a santificação, e o Senhor na cruz recebeu o nosso pecado. O Senhor nos justificou, nos tornou legalmente inocentes diante do tribunal de Deus. Não bebemos mais do cálice da ira de Deus, mas bebemos do cálice da salvação. E a alegria da salvação é saber que nós temos Deus por meio de Cristo Jesus. Por isso somos gratos ao Senhor. Bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos deu o fruto da vide, o suco, e podemos todos beber. Semelhantemente, Ele pegou o vinho e tomou, antes dizendo: este é o cálice da nova aliança. Peguei, tomai todos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Obrigado pela dádiva da vida, obrigado pela comunhão, obrigado pela palavra, obrigado por Cristo, pelo Espírito Santo. Obrigado, Pai, obrigado. Nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Amém. Se assentem um pouquinho para poder passar os recados e a gente já vai terminar. Bom, a gente esse mês vai iniciar uma loucura. A gente vai para Disney. Brincadeira, gente, isso não é de Deus não. Não ir para eu falar que eu vou. Esse mês a gente vai começar a trabalhar aqui do lado. A gente tem um espaço aqui na lateral que está com a gente desde o ano passado. A gente fez 1 ano aqui, esse espaço. E a proposta é que lá a gente venha usar para servir a comunidade. Seja com cursos, sejam com assistência, seja o que for. Então a gente estava com um planejamento tudo para começar em março. Teríamos aulas de lettering, teríamos aula de tricô, aula de inglês, aula de que fosse. Aí veio a quarentena, né? A gente traçou planos e Deus riu. Só que, graças a Deus, Deus agora está sorrindo, graciosamente. Então a gente vai começar a usar o lado de lá. Na verdade vai usar o lado daqui e preparar o lado de lá. Porque a gente lá tem que terminar de tirar as pedras que tem lá, pintar e fazer as coisas. Porque a gente vai começar a fazer aula de reforço. Vou chamar uns professores amigos meus para a gente ver se prepara
um rapidão para o pessoal do Enem. A gente vai trabalhar com aulas de canto, de piano, de violão, de que for. Tem amigos meus psicólogos que vão se doar a estar uma vez por semana para atender a pessoa. O próprio proprietário desse imóvel, que é um advogado, falou que pode contar com ele com um dia da semana que ele vai se doar para assistência jurídica. Então a gente vai começar a servir o bairro. Então orem pela nossa vida, orem por essa comunidade, porque a gente precisa ser uma cidade no alto de uma montanha. E normalmente a gente explora tanto a cidade, né? As igrejas têm a tendência de explorar a cidade, de tirar muitas coisas e oferecer pouco. Que a gente possa ser mais uma comunidade de fé que sirva com aquilo que a gente pode. Uma horinha. Eu vou tirar uma horinha. Ótimo. Então, por favor, intercedam por a nossa vida, por essa comunidade. Orem para que a gente possa dar continuidade para esse bairro que tem tantas pessoas, que pode até não parecer, mas tantas pessoas carentes, sofridas, e que se você for em cada rua tem um ponto de tráfico. Mães que perdem filhos cedo, que a gente possa servir a essa comunidade, amém? E quarta-feira a gente está aqui, novamente com o nosso estudo de Juízes, e dando sequência àquilo que o Papai do Céu tem nos trazido. Vamos ficar de pé para a gente orar, para a gente terminar. Mais uma vez, obrigado a vocês, que Deus abençoe, tá? Os pastores de vocês sejam abençoados. Mandem o nosso abraço para Israel e para Renan. Vamos orar. Pai, nós bendizemos o teu santo nome, agradecemos o Senhor pela dádiva da vida. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por cada vida aqui, obrigado pela igreja de Cabo Frio, que o Senhor tem, meu Pai, levantado nessa cidade. Que o Senhor levante homens e mulheres a servir ao Senhor, ainda mais nesse período que nós vamos enfrentar, onde muitos e muitos políticos vão entrar para tentar corromper a igreja. Então que o Senhor levante homens e mulheres como uma nação sacerdotal e também uma nação de profetas, que não aceitem se corromper e que intercedam por essa cidade que tem sido tão explorada, que tem sido tirado e não dado. Quantos profissionais que não viram o seu salário, quantos desempregados numa cidade que é rica, não só de belezas naturais, mas de recursos. Que o Senhor use das pessoas que forem votar com sabedoria, não em favores, mas em pessoas que tenham projetos reais, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, maravilhosa graça do Deus Pai, que nos alcança e nos alcançou quando estávamos no Egito, que o amor de Cristo, que se entregou na cruz do Calvário por nossas vidas ainda pecadores, e que as ricas e doces consolações do Santo Espírito que está em nós e que age em nós e através de nós, seja uma realidade na nossa vida, na igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Não saia sem dar uma cotovelada no seu irmão, na sua irmã. Amém? Imerecida a vida, de graça recebi. Segunda estrofe. Por tua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Vamos lá. Pela cruz me chamou gentilmente e atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado. Pela cruz me chamou
nos chamou, gentilmente nos atraiu e nós, sem palavras, nos achegamos.